Amém. Vamos orar. Santo e eterno Deus, louvado seja o teu santo nome. Queremos te dar graças pelo dom da vida, por podê-lo chamá-lo de Pai, por meio de Cristo Jesus. E sejamos um instrumento nas tuas mãos, para louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, o mês de dezembro é um mês muito peculiar. As famílias costumam se reunir neste mês de dezembro, ao final do ano. Há a celebração do Natal. Então, aproximando-se o fim de ano, muitas pessoas consideram fazer uma retrospectiva da sua vida, principalmente o último ano, o ano que está findando, considerando planejar novos projetos de vida. E aí elas consideram dedicar-se mais ao trabalho, cuidar melhor da saúde, separar mais tempo para a sua família, fazer novos investimentos. Isso tudo é importante, não há mal nenhum nisso. Nós não podemos descartar. Em si não há nenhum problema com isso. Entretanto, mesmo sendo um mês festivo, quando aqueles que se dizem cristãos se reúnem em família e celebram o nascimento de Cristo, muitos sequer consideram, de fato, sua vida com Deus. Ignoram que tudo que temos e somos é com a permissão dEle. Toda providência vem de Deus, todo o nosso sustento, a nossa saúde, a nossa disposição para o trabalho. Ouvir uma declaração de alguém considerando ter a sua vida, uma vida de plena confiança em Deus, é algo quase impossível. Eu gostaria de ler um texto com a igreja que expressa a vida de alguém que confiava plenamente em Deus e que o louvava por sua bondade e misericórdia. E eu penso que esse texto poderá ajudar alguns a reconhecer essa graça de Deus. E quem sabe até mesmo mudar a sua maneira de considerar o seu relacionamento com Deus. E eu quero compartilhar esse texto com a igreja. E peço que você abra a sua Bíblia no Salmo 23. Leiamos o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. O livro dos Salmos é uma das literaturas mais conhecidas das Escrituras Sagradas. Por exemplo, em muitas residências nós encontramos quadros nas paredes com algum versículo de um salmo. Inclusive o Salmo 23. Os Gideões Internacionais, por exemplo, uma associação cristã de homens de negócios, profissionais liberais, é uma associação que existe há mais de 120 anos,
E os gideões, entendendo que Salmos e Provérbios são 2 livros do Antigo Testamento, muito importantes para a vida cristã, eles também, junto com o Novo Testamento, entregam e distribuem essas escrituras nas escolas, hospitais, hotéis, presídios, delegacias e repartições públicas, em outras instituições. E o Salmo 23, meus queridos irmãos, é um salmo individual. Ele não é um salmo comunitário. Então eu gostaria que você, nesse momento, considerasse a possibilidade de, ao acompanhar a estrutura do salmo, chame-o para si. Como se você estivesse declarando isso para Deus. É um salmo que trata de intimidade. É um salmo que trata de um relacionamento pessoal. Por 13 vezes, o salmista, ele cita a palavra se referindo ao Senhor. E por 17 vezes, ele usa o pronome possessivo, referindo-se a si mesmo. Portanto, quando nós lemos o Salmo 23, é como se nós estivéssemos, de fato estamos, fazendo declarações de louvor a Deus, em gratidão, declarações de experiência com Deus, que confia em Deus plenamente, por tantas bênçãos recebidas na vida. Esse salmo, ele serve tanto para louvor, num casamento, ou no nascimento, como a caminho do cemitério. Esse salmo, ele serve para ser lido em um leito de hospital, assim também como numa prisão. Um coração que reconhece o Senhor como pastor, ele pode ser acalentado e consolado em quaisquer circunstâncias. Davi, nesse salmo, meus queridos irmãos e amigos, ele expressa sua confiança em Deus, porque ele supre todas as suas necessidades. Porque ele é o seu supremo pastor, presente em todos os momentos de sua vida. E baseado nisso, eu gostaria de expor por que nós devemos sempre louvar a Deus como o nosso pastor, aquele que supre todas as nossas necessidades. O salmista inicia dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi declara que é o Senhor Javé, o Deus da aliança, o Deus do pacto, o Deus do relacionamento, o Deus pessoal, é aquele que cuida de sua vida. Ele usa a figura de um pastor, que ele era bem familiar, porque Davi foi um pastor, que cuidava de ovelhas, vigiando, regendo, guiando, alimentando, protegendo, da mesma maneira a qual o Senhor também fazia com a sua vida. As ovelhas, meus irmãos, elas praticamente não sobrevivem sozinhas, sem o auxílio do seu pastor. Ao contrário das cabras, elas são totalmente dependentes do seu pastor para encontrar pastagem. O pastor tem o cuidado com os seus ferimentos, lhes dá abrigo também, além até mesmo de cuidar do nascimento do seu filhote. É importante sabermos que, assim como Davi, nós pertencemos ao Senhor. Nós, crentes em Jesus Cristo. Você é um crente, você pertence ao Senhor. Ele é o seu pastor. Ele cuida de você. Há uma firmeza nestas palavras: o Senhor é o meu pastor. Há uma convicção nessa colocação. Ele não diz, ele foi o meu pastor, ou ele será o meu pastor, mas o Senhor é o meu pastor. Ele sempre será o meu pastor. Uma vez sendo um crente em Jesus Cristo,
Ele é o meu pastor, o agradável pastor, o supremo pastor, o incomparável pastor. Ele sempre o será. Há um cuidado pastoral ativo e presente do Senhor Jesus Cristo sobre a minha vida. Existe uma relação de intimidade, pela qual eu posso me deleitar, sabendo que Ele cuida de mim, em todos os aspectos da minha vida. Jesus declarou em João 10, 11 e 14, Ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Há uma relação de intimidade, de cuidado, de zelo, de favor da parte do Senhor para com a sua vida, para com a minha vida. Jesus, o nosso supremo pastor, Ele entregou a própria vida para nos salvar, nos libertar do pecado, do poder da morte e de Satanás. Assim como as ovelhas conhecem o seu pastor, nós também conhecemos e confiamos em Jesus. Se Ele, numa prova incondicional de amor, entregou a sua vida por nós, porventura não supriria as demais necessidades? Sim, claro. Irmãos, tudo que é declarado depois dessa afirmação, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, que é a oração principal na estrutura do Salmo. Então, tudo o que vem depois caracteriza na estrutura do Salmo todo um cuidado provedor e protetor da parte de Deus para conosco. O nosso Senhor Yahvé, o salmista diz: nada me faltará, nada mesmo. Todas as coisas temporais são supridas na nossa vida. Uma das coisas que nós nos preocupamos sim nesta vida são com as nossas necessidades, o suprimento daquilo que nós precisamos, vestir, comer, beber. Outro dia pegamos sobre isto aqui. Diga não à ansiedade, mas o que eu quero dizer para você é que, por amor, Ele supre todas as minhas necessidades, a sua graça me é suficiente. Paulo, certa vez, apelando a Deus em oração, por 3 vezes, ele pediu que o Senhor tirasse um espinho da carne, algo que lhe incomodava. E a resposta de Deus para ele foi: a minha graça te basta. A graça de Deus é suficiente para nós. A graça de Deus é melhor do que a vida. Nada me faltará, não porque eu me julgue autossuficiente. Já houve tempos que eu me julgava autossuficiente. Ou porque eu consiga com meus próprios esforços as coisas que eu pretendo, que eu quero. Não, de forma alguma. Eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso. Nada me faltará. Em meio às lutas e adversidades que possam surgir e surgirão. Mas Ele está sempre presente e dará a graça suficiente para que eu vença a batalha, para que você vença a batalha. Sabe por quê? Porque o Senhor é o teu pastor. O Senhor é o meu pastor. Os que não temem a Deus podem se considerar autossuficientes, se regozijarem na sua insignificância, serem ricos e considerassem sábios, mas terão falta. Sabe por quê? Porque não estão sob os cuidados e proteção de Deus. Sentirão falta. Faltarão terra para os pés. Se sentirão angustiados. Nos momentos difíceis e delicados, não saberão a quem recorrer. Terão falta do principal, da proteção e dos cuidados de Deus.
A mim, entretanto, nada me faltará, pois já entendi que para tudo eu dependo dele. Ele tem cuidado de mim. Ele é fiel. Amém? Charles Spurgeon, ele diz que os ímpios sempre têm falta, mas os justos jamais. O coração do pecador está longe de ficar satisfeito, mas o Espírito gracioso habita no palácio do contentamento. Contentai-vos com o que tendes, porque nós temos o que nós precisamos, e nós temos o melhor desta vida. O salmista diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Acompanhe. E diz mais: leva-me para junto das águas de descanso. Percebam que há abundância de pastos verdejantes. Irmãos, Jesus é o pão da vida. João 6,4 ele diz isso. Ele é o pão da vida. Ele é o alimento espiritual para aqueles que o seguem, para aqueles pelos quais ele é o seu pastor. No repouso, ele mesmo providencia. Podemos meditar e nos alimentar de sua palavra. Será que existe alimento mais importante para a vida de um homem do que as Escrituras? Ele me faz repousar nas Escrituras, meditar nelas, receber o alimento espiritual para a minha vida, para nutrir a minha alma. Assim também como Ele nos alimenta materialmente. Tudo que nós recebemos vem da parte de Deus. Nas experiências vividas como suas ovelhas, nós desfrutamos da verdade de seu cuidado. É Ele que se importa conosco, em nos alimentar com o que há de melhor. Os pastos verdejantes. A verdade que nos aproxima de Deus. Ele também nos conduz às águas tranquilas. Sabe por quê? Porque Ele também é a água viva. Água viva. João 4, 10, 14. Esse conduzir mostra a sua bondade. As ovelhas precisam de águas calmas para não se assustarem e correr o risco de serem levadas pelas correntezas. Deus nos dá a paz que nós precisamos, meus irmãos. Em Ainsworth, ele diz que esse leva-me para junto das águas de descanso é o mesmo que guia-me mansamente às águas tranquilas, ou guia-me confortavelmente às águas tranquilas. Ou seja, é um tipo de apacentamento manso e suave. É assim que Deus cuida de nós, nos sustentando, apesar das nossas fraquezas. Portanto, é o nosso pastor que nos guia. Nós não conseguiremos ir às águas tranquilas sozinhos, ou por vontade própria, jamais. Nós precisamos da orientação divina do nosso pastor Jesus. Um discípulo de Jesus é apacentado por Ele. Portanto, olhando para Jesus, nós aprenderemos com Ele. Ele nos ama e demonstra esse amor incondicional por suas ovelhas. É Ele quem nos sustenta em nossas carências, suavemente nos alimenta com a verdade. A sua palavra é a verdade. Falei das festas de final de ano. Se há uma coisa que as pessoas não costumam fazer no Natal, é abrir a Bíblia, ler a palavra de Deus,
meditar nela. No Natal é celebrado o nascimento de Jesus, aquele que veio da parte de Deus para este mundo, com a missão de entregar a própria vida por você, por mim. Isso não é de longe, em poucas famílias considerado. Aquele que supre todas as nossas necessidades. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Esse refrigério da alma consta do cuidado de Deus em restaurar, tornar novo ou restabelecido aqueles que estão doentes, feridos, enfraquecidos. Jesus é aquele que sara, que cura. Com Jesus, uma alma triste ou fraca tem o seu vigor restabelecido. Um pecador arrependido tem a sua vida santificada. Que bem haveria em ter águas tranquilas e espírito turbulento? Que bem haveria em ter pastos verdes e uma alma escura? Diz Richard Becker. Perguntas retóricas. Não há bem nenhum. Como se achar tranquilidade numa vida sem Jesus? Não há como, se é Ele que nos dá os pastos verdejantes, refrigera a nossa alma, nos conduz às águas tranquilas. Portanto, meus irmãos, aquele que nos salvou está pronto a nos ajudar, trazendo o refrigério para a nossa alma, em meio às crises existenciais, e também a nos perdoar quanto às nossas fraquezas humanas, sarando a nossa alma do pecado, para que nós possamos adorá-lo na beleza da sua santidade. Para Calvino, justiça aqui se entende por veredas planas e acessíveis. Jesus, quando entregou a vida dele por você, ele preparou todo um caminho para que você andasse, para que eu andasse. O caminho da justiça, o caminho pelo qual frutifica o fruto do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Conta essas coisas não há lei, porque nós estaremos andando segundo a vontade de Deus. Esse é o caminho da justiça. Para Spurgeon, é para a honra do nosso grande pastor que somos um povo santo, andando no caminho estreito da justiça. Se assim formos levados e guiados, não deixaremos de respeitar os cuidados de nosso pastor celestial. Lembra-se que eu falei daqueles que não temem a Deus? Os que não temem a Deus não reconhecem como o Senhor, o pastor supremo da sua vida, porque eles não sabem nem como andar, estão perdidos. É por puro amor que Deus age com graça e misericórdia para com seus filhos. Não há mérito algum em se achar que se trilha por caminhos de retidão e justiça, sem a plena ação de Deus nos conduzindo para esse fim. Os que não temem a Deus andam de qualquer jeito, é do jeito que der certo. Sem temor a Deus, a sua vida é vivida de uma maneira que não há nada de espiritual, não há uma relação com Deus, não existe intimidade, não há como recorrer a Deus, buscando dele a graça e misericórdia. A justiça que nos foi imputada por Jesus, por meio de Jesus, ela refrigera a nossa alma, restaurando-a a um viver que caminha pelas veredas da justiça, em plena obediência à sua palavra. É assim que deve viver um crente, em plena obediência à palavra de Deus. Se vivemos em obediência ao Senhor hoje,
certamente para o futuro nós teremos plena confiança. Davi diz amorosamente que Deus cuida, conduzindo o seu povo, quando Ele diz que Ele o faz por amor do seu nome. Aqui está o clímax. O amor de Deus. Essa frase é o retrato da benevolência de Deus para conosco. A justiça que nos foi imputada por meio de Jesus, essa justiça, ela vem sobre nós e nos acoberta. Porque nós, por nós mesmos, a nossa justiça é como um trapo de imundícia diante de Deus. Somos pecadores. Nós hoje já confessamos pecados a Deus aqui. E devemos fazê-lo todos os dias. Porque nós pecamos contra Deus. Nós pecamos contra o nosso próximo. O amor de Deus derramado sobre nós por meio de Jesus. Por amor do seu nome. Não é porque nós somos bons, não é porque somos retos ou justos, mas por pura misericórdia e bondade da parte de Deus. Como Deus é bondoso para conosco. Como esse Deus é maravilhoso, digno de ser adorado. O salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Esse momento é um momento que, de fato, nós não estamos livres. Não estamos livres. O vale da sombra da morte é um vale mais escuro. Mas esse versículo nos traz conforto nos momentos mais críticos, quando nós enfrentamos, como, por exemplo, uma enfermidade que parece não ter cura. Mas ele se torna um conforto quando se entende que o vale escuro pode se tornar em tempos de luz para a mente. Andar no vale sabendo o destino traz conforto para a alma, pois sabemos que o que nos aguarda do outro lado, se tivermos que fazer a travessia, é o céu eterno de glória com o nosso Salvador, o nosso pastor, Jesus Cristo. Spurgeon diz que o crente doente não está andando no vale, mas passando pelo vale. Passamos pelo túnel escuro da morte e emergimos na luz da imortalidade. Ele diz que não é o vale da morte, mas o vale da sombra da morte, pois a morte em sua essência foi afastada, permanecendo só a sombra. Por fim, ele conclui: alegremo-nos porque há luz do outro lado. A sombra da morte não pode nos matar. Não tenhamos medo, portanto, meus queridos irmãos. Esta palavra nos consola, mas também nos ajuda para que consolemos outros que estão passando pelo vale da sombra da morte. Irmãos e amigos, na verdade, Deus nos concede graça até para a morte. Davi, um pastor de ovelhas, ele sabia o que era estar no vale. Ele conhecia bem os vales. Vales são locais cercados de montes, onde o inimigo está ali à espreita, em armadilha, de olho no seu alvo. Davi defendia as suas ovelhas, com unhas e dentes. Se fosse preciso, ele até morreria pelas suas ovelhas.
Jesus nos protegeu da morte quando entregou a própria vida, vencendo a morte em seu lugar e em meu lugar. Portanto, não temer mal algum, estar no vale da sombra da morte, é um grande privilégio aberto a todo crente verdadeiro. A morte não lhe será morte, mas a própria libertação da morte, de todas as dores, cuidados, tristezas, desgraças e misérias deste mundo. É a própria entrada no descanso, é o começo da alegria eterna. Jesus é a nossa segurança. Jesus, diz a palavra de Deus, Ele é o nosso descanso. Estamos seguros porque Ele está conosco. Tu estás comigo, diz o salmista. Jesus destruiu todo o mal. Quem tem Jesus tem tudo, tem consolo perfeito e segurança absoluta. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Diz lá 1 Coríntios 15, 55. E Russell Shedd, ele diz na sua Bíblia de estudo, que para o crente a morte é como uma picada de escorpião. Escorpião sem veneno. Não fará efeito algum sobre a vida do crente. O aguilhão não é a morte, mas o pecado não perdoado. Aqueles que não têm os seus pecados perdoados, esses estão perdidos, sem Deus e sem salvação. Mas o crente, para ele, a morte é uma passagem do Jordão, vamos dizer assim. A entrada na Canaã celestial, para desfrutar do gozo eterno com o Senhor. Jesus pagou o preço pelo nosso pecado, Ele venceu a morte, ao terceiro dia Ele ressuscitou. Aqueles que são suas ovelhas nunca hão de perecer eternamente. Deus seja louvado por isso. Esse Senhor, Ele tem a vara e um cajado para nos conduzir. Vara e cajado do Senhor são instrumentos em suas mãos que servem para nos guiar, nos consolar, nos encorajar, colocar para cima, essa é a expressão da palavra. Então, os cuidados de Deus com o seu bordão, que era uma espécie de arma, ou o cajado, que servia para o pastor se equilibrar e também conduzir a ovelha, puxando para cá, orientando o caminho que deve andar, são bênçãos de Deus, quando Ele faz isso conosco, porque se Deus nos podar as nossas arestas, nós estaríamos perdidos. Se o Senhor não nos disciplinar, nós estaremos perdidos. Não há dúvida de que o Senhor, em toda situação difícil, estará sempre pronto a nos ajudar de acordo com a sua promessa. E a sua promessa está aqui em Isaías 43, 10, quando diz: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Nós somos posse do Senhor, Ele nos comprou por preço, entregando a sua vida por nós, em sacrifício substitutivo, expiatório. Jesus nos comprou para si. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso supremo pastor, que cuida da nossa vida. Você não está desamparado, nem tampouco eu. Nós, crentes em Jesus Cristo, nós temos o melhor desta vida, porque nós temos Jesus. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Meus irmãos, um homem bom tem inimigos, tem adversários.
Se não tivéssemos inimigos, nós poderíamos temer não ser amigos de Deus. Como ele diz lá em Tiago 4:4, a amizade do mundo é inimizade contra Deus. O fato de Deus ser presente em nossa vida nos faz confessar que não tememos os nossos inimigos, não tememos os nossos adversários, não tememos aqueles que escarnecem de nós, aqueles que intentam mal contra nós, porque o Senhor, Ele está conosco. A palavra de Deus diz aqui que Ele nos prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. A imagem de uma mesa é de um banquete em celebração da vitória. O inimigo está à porta, ele intenta contra nós, mas Deus nos prepara uma mesa e o crente se senta e come em perfeita paz. E o inimigo contempla, mas nada pode fazer. Calvino diz que, embora muitas pessoas maliciosas invejem a felicidade do crente e desejem a sua ruína, sim, lutam para defraudá-lo da bênção divina, não obstante, Deus não desiste de demonstrar-se liberal para com ele e de fazer-lhe o bem. Nós estamos sob os cuidados de Deus. Se apegue com Ele, confie nele. Ungir com óleo é um costume do hospedeiro oriental que põe óleo na cabeça dos hóspedes e lhes dá um cálice ou um copo de vinho excelente, o qual tem o cuidado de encher até derramar. O primeiro, o óleo na cabeça, visa mostrar amor e respeito. O segundo, o cálice, indica que enquanto eles permanecerem naquele ambiente, terão abundância de todas as coisas. Em qual ambiente você está? Por qual ambiente você anda? Você tem experimentado o ungir do óleo de Deus sobre a sua cabeça? Para as ovelhas, o óleo era uma espécie de remédio que o pastor usava para combater os ferimentos ali com os cascalhos, né, os espinhos pelo caminho que elas andavam. Um óleo que serve para as feridas. A unção de Deus sobre a sua vida cura as suas feridas. A mulher no Evangelho, ela manifestou respeito ao Senhor Jesus, derramando um unguento de grande valor na cabeça de Jesus. Jesus é digno de ser adorado. Jesus é digno de ser chamado de Senhor. O meu bom pastor, que deu a vida por mim, o supremo pastor, ele é digno de todo o respeito devido por toda a humanidade, porque ele é o Senhor dos senhores, aquele que é recebido com honras, Jesus Cristo. Portanto, mesmo em meio aos riscos e perigos daqueles que intentam contra nós, o Senhor Jesus, como bom pastor, nos protege, nos consola, alivia as nossas dores e nos honra, nos dando a vitória sobre o inimigo. E o último versículo diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Meus irmãos, bondade e misericórdia. Lendo os Salmos, nós vamos encontrar esses dois atributos de Deus espalhados nos Salmos. Atributos de Deus sobre a nossa vida, sobre aqueles que em oração, nos Salmos, ou nos cânticos de louvor, nos salmos, expresso a Deus a sua gratidão.
por sua bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia estão contidos no conceito do amor de Deus, e estão com os crentes todos os dias de sua vida, tanto nos dias de bonança, quanto nos dias de escassez, de dificuldade, de adversidades. A bondade e a misericórdia do Senhor estarão sempre conosco. As misericórdias do Senhor estão sobre nós, e a Bíblia diz que elas se renovam a cada manhã. Jesus diz, João 13, 1, parte B, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A bondade do Senhor atende nossas necessidades e a sua misericórdia age sobre o nosso pecado. Daí a razão de não sermos consumidos. O salmista demonstra que seu alvo fixo está no céu, não nas coisas terrenas. Lá estará eternamente com o seu pastor. Esse era o objetivo do salmista. Davi manifesta louvor, frisando os atributos de bondade e misericórdia de Deus como sendo presentes diariamente em sua vida. A intimidade com Deus leva-o a sentir prazer em frequentar a casa de Deus e fazer a sua vontade enquanto ele vivesse. No Antigo Testamento, o povo se dirigia ao templo para oferecer sacrifício. Na Nova Aliança, os crentes se dirigem à casa de Deus, oferecendo a própria vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, adorando-o e também procurando conhecer e praticar a sua vontade. Há um propósito na vida do crente, meus amados irmãos. Ele é um adorador, que sente prazer em obedecer a Deus e estar em sua casa, louvando plenamente por gratidão em seu coração, por ter Deus lhe dado vida eterna por meio de Jesus Cristo, e lhe dispensar favor de bondade e misericórdia, dia após dia em sua vida, protegendo-o e provendo o seu cuidado e sustento. Você se sente assim? Você sente prazer em estar na casa de Deus? Uma vez reconhecendo a bondade e misericórdia de Deus, certamente o nosso coração jubiloso, grato, satisfeito, pleno da presença do Senhor, nós haveremos de querer estarmos aqui. Este lugar de adoração, constituído por Deus, para que os seus filhos em comunidade o adorem em espírito e em verdade. Gostaria de concluir fazendo algumas aplicações. Sua vida pertence a Jesus Cristo. Ele é o seu pastor. Você tem liberdade de chamá-lo de meu pastor. Você sente que a sua vida tem sido cuidada por Jesus. Ele tem moldado. Você reconhece que de fato a sua vida pertence a Ele, que é Ele que provê tudo para você, que tem cuidado de você, regendo, guiando, alimentando e protegendo? Há uma palavra que nós citamos na mensagem e que ela é fundamental para a nossa vida cristã. E eu perguntaria para você: você depende de Deus? Os seus planos e projetos, tais quais o exemplo que eu citei aqui,
de repensar como está a sua vida, como foi o ano que passou, os seus planos, o seu relacionamento familiar, conjugal, os seus negócios, a sua saúde, enfim, tudo aquilo inerente com bem-estar. Você sente que tudo isso que você está pensando, ou talvez vai parar para pensar ainda, esperando a ceia, você depende de Deus? Ou a sua vida tem sido uma vida às suas próprias expensas? Você se julga autossuficiente? Eu sou uma pessoa venha o que vier, será. Meus irmãos e amigos, confiar em Deus não é a necessidade de regeneração, do novo nascimento, vida transformada. Se você não é um crente, eu lhe digo, você precisa desesperadamente render-se aos pés da cruz, entregando a sua vida para Cristo. A palavra de Deus é um alimento espiritual para você? A minha oração é que o Senhor o afaste do pecado e da ignorância, de toda falsa confiança e de todo refúgio enganoso, porque essa mesma oração eu também faço para mim, rogando ao Deus de misericórdia e bondade, que Ele me ajude para que eu não me torne um homem soberbo e orgulhoso, achando que sou dono da minha própria vida. Há aqueles que, mesmo em meio ao maior sofrimento, eles consolam os que estão sãos. Percebam aí a frase. Existem aqueles que, mesmo em meio aos sofrimentos, consolam aqueles que estão sãos. E eu já pude contemplar isso. Certo dia eu liguei para um irmão muito enfermo. E eu que fui consolado. Eu que fui consolado. Então, no vale da sombra da morte, entenda, você pode ser um canal de bênção na vida de alguém. Deus tem um propósito com tudo. Finalizando, digo, a bondade e misericórdia de Deus acompanham aqueles cujas vidas são entregues a Ele em total dependência. Somente Jesus, o supremo pastor, deu a vida por suas ovelhas. Ele é digno de todo louvor, honra e glória. Se a sua vida pertencer a Ele, você está seguro. Não perecerá eternamente. E você estará sempre na casa do Senhor, com os olhos fitos na casa celestial, para louvor e glória do seu nome. Que Deus se digne nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esse salmo, que ao olharmos para esse salmo, entendamos que ele é um retrato, é a imagem de alguém que confia em Deus, que depende de Deus para tudo, que crê em Jesus Cristo como seu supremo pastor, que cuida, que protege, que age com poder e graça, que preserva a vida, hoje e eternamente, porque Ele nos ama
por amor do seu nome, ele fez isso. Entregou a própria vida por nós, pecadores. Perdoa-nos, Senhor, as nossas faltas, as nossas fraquezas. Muitas vezes queremos confiar em nós mesmos e tiramos o olhar do nosso bondoso Deus, Supremo Pastor e Senhor. Nos abençoa como igreja, como irmãos, todos que estamos aqui nesta noite, nossos queridos irmãos e aqueles que também têm visitado e congregado conosco. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.